a doutrina da perseverança dos santos não significa que nós podemos pecar à vontade. Porque a doutrina da perseverança dos santos vem ao lado da ideia de que Cristo não simplesmente nos mantém na salvação, não importa o que façamos, mas que ele nos mantém na salvação, mudando o nosso coração para que só façamos aquilo que é coerente com a vida da fé. Claro que ainda pecamos, João vai dizer isso na sua epístola, mas nós nunca abandonamos de fato. E isso não é porque pecarei o quanto quiser e está tudo bem, mas isso é porque a transformação que recebemos no coração não permitirá que nos entreguemos de forma consciente e cabal ao caminho do pecado. Então, quando eu digo uma vez salvo, salvo para sempre, eu não estou dizendo uma vez salvo, não importa o que você faça depois disso. Mas é uma vez salvo, Deus transforma o que você faz depois disso. Tua vida é transformada, teu coração é transformado, você não consegue mais voltar para o lodo do pecado que você vivia. Por isso que a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, não significa, se eu for para o mundão e fizer o que eu quiser, eu sou salvo. Não é isso. Se você vai para o mundão e faz o que você quiser, então você não é salvo. Você não encontrou essa salvação. A salvação não foi eficaz e real na sua vida. Em segundo lugar, a doutrina da perseverança dos santos não significa que existe crente desviado. Sabe crente desviado? Fulano está desviado. Às vezes a gente imagina que tem o crente, fulano é crente, mas aí o crente se desvia. Continua crente, só não está indo para a igreja. Continua crente, só está namorando e transando com eles crente. Continua crente, só tá enchendo a cara de cachaça e indo pra balada. Continua crente. Só vive de modo desviado. Isso não existe. Para nós, cristãos, que cremos na doutrina da salvação, não existe crente desviado. Existe o crente que anda no caminho da fé. Existe o descrente que anda fora do caminho da fé. E existe aquele que se convence, que acredita que ainda tem uma fé, vivendo longe da fé. Não existe de crente desviado. Se você está desviado, é porque você não é crente. Claro, crentes genuínos podem passar por períodos de fraqueza espiritual. Chamados pelo pecado, caem em alguma coisa, entram em um período de confusão. Mas isso é um período curto, onde ele não se dedica ao pecado de forma tão profunda. Onde Cristo o atrai de volta e o traz como uma ovelha perdida. Se você é ovelha, o Pai busca a ovelha perdida. Ele vai até você e te traz de volta. Você até cai, você até peca, você até erra, mas é um Cristo que te traz, é um Cristo que te puxa de volta. Se você está desviado, definitivamente, você não é crente, você não pode dizer que é crente. Perseverança dos santos também não significa que nós não devemos lutar contra o pecado. Isso é bobagem. Nós lutamos contra o pecado e perseveramos através de Cristo suscitar em nós a luta contra o pecado. Se você não luta contra o pecado, é possível que você não encontrou ainda essa ação sobrenatural transformadora do Espírito Santo. Se você não luta contra o pecado, se o pecado é teu amigo, ao invés de teu inimigo, se o pecado é a tua saúde ao invés da tua doença, se o pecado é tua alegria ao invés da tua tristeza, querido, se o pecado é tua liberdade ao invés da tua prisão, talvez você nunca encontrou de fato a salvação em Cristo. Não se